nessa liturgia eu estou realizando pela a evangelização dos povos, para que todas as pessoas possam se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus, e assim, encontrando-se com Jesus, possa servi-lo e amá-lo, e servindo e amando, possa um dia chegar à salvação eterna. Porque Deus nos quer todos lá. Mas eu estou rezando também pela evangelização por causa do evangelho de hoje. Vocês veem que situação dramática aqui, né? Chega lá, ó, o discípulo João, olha, mestre, nós vimos uma pessoa que não está conosco, ele está expulsando o demônio. Eu disse, cala a boca, para com isso, você não é dos nossos, não. Aí Jesus vai lá e joga um balde de água fria e diz, não proíba, deixa ele pregar. Porque se está falando no meu nome, não está contra mim, provavelmente não vai estar, né? Então, não vai proibindo, não. Até mesmo pela prepotência e o orgulho aqui de João. Agora vejam, quando nós ouvimos esse evangelho, nós católicos já pensamos em quem? Nos evangélicos. É imediatamente, não tem como, né? Aí nós, os católicos, estamos dizendo, eles estão pregando o evangelho. Não, deixa eles pregarem. Só que aqui tem outra vertente. Os evangélicos ouvem os protestantes, porque aí tem as vertentes, né? Tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os pentecostais, e eu não sei o que é que vem por aí ainda, porque cada hora vai surgindo uma situação. Aí eles, vendo aqueles, dizem assim, tá vendo? Os católicos, tá vendo? Deixa eles pregarem o evangelho também. São os dois lados. Agora, a pergunta é, quem é que está certo? Porque Jesus aqui, ele não está dizendo se eles estão certos ou não. Jesus está apenas dizendo assim, olha, se eles estão falando no meu nome, então deixa falar. Não vai proibir, né? Então, aí nós vamos olhando pelos evangelhos, pela nossa visão, olhando os protestantes, os pentecostais e os evangélicos, nós vamos dizer assim, mas realmente lá tem muitas pessoas que estão se convertendo. Tinha até pessoas que eram católicas, que tinham uma vida errada, agora foram para lá, estão até andando certinho agora. Aí os evangélicos olham, os protestantes, olham para nós e dizem, pelo menos estão falando de Jesus, né? Tem pessoas boas lá. Apesar de eles serem idólatras, aí começam essas histórias aí. Mas, diante disso, quem é que está certo? Bem, o argumento, ele é histórico. Não é nem o argumento da Bíblia, é histórico. Então, como é que é o argumento histórico? É o seguinte, nós somos do Ocidente. Então, Jesus, ele nasceu no Oriente. E a palavra de Deus, ela começou, a igreja, ela surgiu no Oriente. Foi lá. Só que essa igreja única, porque ou se era católico ou não era. É assim. Era pagão. Era de outras religiões. Ou tinha aí também o judaísmo, né? Que o cristianismo tem a raiz no judaísmo. Porque a revelação se deu no judaísmo, e a partir do judaísmo vem os cristãos que são os seguidores de Cristo, que porque Cristo veio e disse assim, olha, é por aqui, judeus, que vocês precisam caminhar. Esse é o argumento geral. Aqui no Ocidente, o Evangelho não tinha chegado. Então, para nós, do lado de cá, nós somos do Ocidente, não conhecíamos. Então,
o evangelho dessa única igreja vem para o Ocidente. E aí vamos dizer assim, de um modo geral, não vou entrar em detalhes, porque não dá para entrar em detalhes, que o tempo é curto. Mas vamos dizer assim, São Paulo veio para cá, Pedro veio para cá. E São Paulo vindo para cá, e Pedro vindo para cá, que são as colunas da igreja, eles trouxeram a única igreja para cá. Então só tinha católico. Não tinha mais nada. E vindo para cá, eles trazem tudo. Eles trazem o sacramento, eles trazem a missa. Eles trazem a confissão. Eles trazem a devoção à Virgem Maria, a Mãe de Deus. Porque Jesus, quando estava na cruz, ele falou para João, olha aí sua mãe. Mãe, esse daí é o seu filho. Então eles trouxeram isso para cá também. Então aqui começa, o evangelho começa a ser anunciado aqui, a igreja vem para cá. Aí imaginemos, né, quantos mártires morreram, Império Romano, Nero matando os cristãos, Diocleciano, esses imperadores, e aí essa igreja vai se fortalecendo, e ela vai crescendo, aí vai vindo para todos os povos, né? Aí os portugueses, os espanhóis trouxeram para cá, para o Brasil, começou aqui, por fim, só tinha os católicos, só tinha a igreja, ou era cristão, ou era pagão. Agora, em 1517 começa a complicação. Martim Lutero, né? Aí todo mundo já sabe. Aí Martim Lutero começa, olha só, de 1517 para trás, era só católico, não tinha outro. É isso que nós precisamos entender, é o argumento histórico. Não tinha, não veio de lá do Oriente, lá de Jerusalém, né? Os protestantes vieram de lá, os evangélicos vieram de lá, os pentecostais vieram de lá. Não vieram, não existia pentecostal, não existia os protestantes e não existia os evangélicos. Foi uma igreja só que veio para cá. Então, de 1517 para trás, só católicos. Quando se falava de ir para prestar o culto a Deus, era na missa. Não tinha os púlpitos aí, essas seitas aí por aí. Não tinha, era só os católicos. Batia-se o sino, todo mundo ia para a missa, não tinha outro. 1517, Martim Lutero começa com aquelas histórias, que era um padre da Igreja Católica, agostiniano, com muitas crises na cabeça dele, muitas dúvidas, e aí, pronto, começa a bagunça. E ele, com os argumentos que ele tinha, de achar que tinha muita coisa errada na igreja, na única igreja, ele com os argumentos racionais, lógico, que quando ele falava, as pessoas diziam, é isso mesmo, tá certo, tá, e vai... tá certo, Martim Lutero, que você está falando. Aí foram também com ele. E aí começa a bagunça. Me desculpe usar essa expressão, né? Começa a bagunça. Aí vem os protestantes. Aí vem Calvino. Zwinglio. E aí vem a chamada Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, aí eles se dividiram. Aí vem também os evangélicos. Depois dos evangélicos, agora nós estamos tendo aí os pentecostais. E todos eles começam a dizer que eles são certos. Mas eles vieram da igreja do Oriente e não vieram.
Eles se desmembraram da igreja do Oriente que veio para o Ocidente, e a partir daí eles começaram a dizer, e cada um começa a dizer por aí, essa é a igreja, essa é a igreja. E o pior de tudo é que todos eles falam mal da igreja que teve origem no Ocidente com Jesus Cristo, que é a católica. Todos eles se armam contra a igreja católica. Você vê até que entre eles são unidos. Mas quando se fala igreja católica, não, aí vem. Então aí entra agora o evangelho. Nós falamos de Jesus Cristo. Eles falam de Jesus Cristo. Olha, o certo pelo duvidoso. A igreja certa é a que tem origem lá no Oriente, que vem por Ocidente, e aqui ela continua com Pedro e Paulo. É o certo. E o duvidoso, Martim Lutero, que vem e começa a falar, e a reforma protestantes e tal. Aí você vê hoje uma pessoa aí qualquer, ela tem uma iluminação, ela abre uma igreja aí não sei aonde, aí lá ele proclama o evangelho, as pessoas são curadas, aqui também é curada, são curadas, lá acontece conversão, aqui também acontece conversão. Você quer uma conversão maior do que a de Santo Agostinho? Nós encontramos conversões por aí de pessoas que, eu me converti, sim, eu bebi, agora eu não bebo mais. Que bom, que bonito. Parabéns para você nesta data querida. Eu encontrei Jesus lá, porque agora eu parei de fazer isso. Muito bem, ok. Como se a igreja fosse a igreja do bom comportamento, porque existem ateus por aí que são muito mais bem comportados do que nós. Não fumam, não bebem, não fazem besteira. Mas um Santo Agostinho que se converte, vivia uma vida banalizada. Ele não era católico, porque no tempo dele só tinha a igreja católica. Não tinha essas outras denominações. Ele entrou em heresias. E a mãe dele rezando, aí ele se converte para a igreja católica. Porque só tinha a igreja católica, e se tornou cristão. Aí pronto. Olha quem é Santo Agostinho. Hoje até qualquer argumentozinho, a pessoa não sabe nem dizer que santo foi. Foi Santo Agostinho. O cara é o cara mesmo. Mas tem São Tomás de Aquino. Olha o Santo Tomás de Aquino. Da igreja católica, o Santo Inácio de Loyola, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Teresinha e uma Santa Zita. Você sabe quem era Santa Zita? Santa Zita era uma empregada doméstica. Se tornou santa sendo uma empregada doméstica. Isso é a igreja católica. Os corpos, incorruptos. Santa Maria, Santa Bernadette, o corpo dela, desde 1854, agora eu me atrapalhei. 1800 e... esqueci agora. Eu sei, mas agora me deu branco. Depois vocês veem lá. Às vezes de manhã dá branco. Aí está ali esse corpo, que quando você olha, morreu lá em 1800 e tanto e parece que morreu hoje. Essa é a igreja católica. Com os defeitos que ela tem e tudo mais, com todos os defeitos. O meu defeito, o seu defeito, mas é a igreja católica que vem dos apóstolos. É isso que é importante saber. Agora você vai fazer o quê? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Bem, tem pessoas que estão lá que estão se salvando? Tem. Tem pessoas na igreja católica que estão se perdendo? Tem. Tem muitos católicos indo para o inferno.
Mas também tem muitos dessas igrejas que estão indo também. Mas tem muitos que estão se salvando? Tem. Mas você vai ficar com qual? Você vai ficar com o certo ou vai ficar com o duvidoso? Aqui tem tudo. Aqui tem sacramento. Aqui tem a missa, você tem a confissão. Você tem a nossa mãe Maria, a nossa mãe do céu, que Jesus nos deu como mãe. Aqui nós professamos, eu creio na Igreja Católica. Santa Teresa d'Ávila, no tempo lá que o protestantismo estava bem forte, ela diz, eu morro como filha da igreja eu não saio. É o certo pelo duvidoso. Eu posso me orgulhar, colocar meu nariz para cima e me orgulhar e dizer para vocês assim, olha, eu me orgulho de ser católico. Eu estou na igreja certa. Eu estou na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me orgulho. Agora, se os protestantes se orgulham, pode se orgulhar também. Eu me orgulho de ser dessa igrejinha tal, dessa igreja. Se orgulhe. Mas eu me orgulho. Eu estou no certo. Aí você encontra lá um Scott Hans, que era presbiteriano, e ficava tentando converter os católicos para serem presbiterianos. Aí ele começa a estudar a igreja católica, foi estudando. Não, isso aqui é o certo. Ele sai do duvidoso e vem para o certo. Agora ele é um teólogo da igreja católica. Jesus não vai proibir, está falando dele lá, está acontecendo curas, milagres é difícil, né? Umas curazinhas, está acontecendo. Tem pessoas se convertendo lá, tem. Está falando de mim, não proíba. A Igreja Católica não vai proibir ninguém de falar de Jesus. Ela vai proibir se falar mal. Aí se falar mal é problema. Aí nós vamos entrar também e vamos falar alguma coisa, porque está falando mal de Deus. Mas se está falando bem, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Olha, o certo, Pedro e Paulo, os mártires, os sacramentos, tudo aí. Você vai ficar agora sem os sacramentos? O duvidoso você vai para lá, você tem Jesus, você tem a palavra, que tudo tem que provar na palavra, você fala de Jesus, acontece algumas coisas lá boas e tudo, mas você abandonou a Eucaristia, você abandonou a igreja, claro, você abandonou os sacramentos, você abandonou, porque na Igreja Católica tem tudo. Lá tem as coisas pela metade. Então, como eu não sou bobo, eu vou ficar aqui. Lá pode acontecer muitas coisas. Mas que eu vou ficar aqui, e eu estou pedindo a Deus para eu morrer aqui, eu quero morrer aqui. Deus me livre de sair daqui. Porque aqui eu tenho a certeza que eu estou no lugar certo. Lá é o duvidoso. Vou dar um exemplo para encerrar, que está acabando o tempo. Vamos supor que você está caminhando numa floresta, meio que perdido, né? De repente você se depara com um desfiladeiro na sua frente. Embaixo, uma cachoeira daquelas bem fortes, que você não é doido de atravessar para o outro lado, que você vai cair lá e vai morrer. Só que ali tem duas pontes, olha. Uma ponte é de concreto. E a outra ponte é de corda, é uma corda. Você pode atravessar e ir para o outro lado pela ponte, tranquilamente, né? E ainda subiando e olhando para cima. Ou você pode escolher de ir pela corda. Então você vai atravessar pela... Só que para você atravessar pela corda, olha só. Olha, você vai assim, olha para baixo e vai... A mão escorrega, aí você, imagina, você vai pela corda. Então eu vou por cá assim tranquilo, né? Assobiando, tranquilo, dando pulo, ainda paro para beber um pouquinho de água, um negócio. E você está indo lá. E todos os dois chegam lá. Só que você foi
A ponte é a igreja católica. A corda são as outras igrejas. Você quer ir por onde? Você quer ir pela corda e ficar ali, ou você quer ir por aqui? Escolha os dois lados. Só que o de lá ainda tem o perigo de você cair. Aqui não, você está confortado. Você está numa boa. Mas enquanto falar de Jesus Cristo, não os proibais, continue falando. O argumento é esse que eu tenho. Não é bíblico. Porque me prova na Bíblia se tem a corda e se tem a ponte. Não tem. Me prove. Não tem. Mas que a corda existe, existe. E a ponte existe, existe. Se você cair pela ponte, vai. Você gosta de esportes mais radicais, né? Então vai lá, vai. Pelos radicais. Eu não. Eu sou manso e humilde de coração. Eu vou por cá. Ficar colocando minha vida em perigo? Não. Pronto. Cada um reflita. Cada um pense. Pode me malhar. Que está gravando aí, né? Aí tem um pessoal que gosta de malhar. Malha à vontade. Mas que eu vou pela ponte, eu vou. Você quer ir pela corda, vá. E vamos anunciar Jesus. Você fala de Jesus, eu também estou falando. Estou aqui, né? Todo dia de manhã cedo, na missa das 6, você está aí pregando. Você está vendo pessoas mudando de vida, deixando de fumar, né? As pessoas estão deixando de fumar. Aqui também. Aqui não está deixando só de fumar, está deixando muita coisa. E ainda tem o privilégio de ter a confissão, estão recebendo Jesus na Eucaristia, estão participando da Santa Missa. Está assim. Então, continuemos a nossa vida na paz do Senhor Jesus. E como eu sou católico, eu disse, aí eu digo, com a proteção da Virgem Maria, a minha mãe e mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.